minha namorada me traiu com meu colega de trabalho e agora me culpa por não ter avisado sobre ele. Isso tudo começou há algumas semanas, e a minha vida virou de cabeça para baixo desde então. Eu, homem de 27 anos, namorava a Júlia de 27 anos há 2 anos. Nosso relacionamento parecia sólido. Estávamos planejando nos mudar juntos, e sinceramente, eu pensava que tinha encontrado a pessoa certa. Eu trabalho em uma equipe de desenvolvimento em uma grande empresa, e um dos meus colegas é o Steve de 32 anos. Não éramos amigos, mas tínhamos uma convivência profissional. No trabalho, ele era sempre educado, até carismático, mas havia rumores de que ele podia ser bem problemático fora dali. Algumas pessoas mencionavam que ele era controlador e até agressivo com mulheres em relacionamentos passados. Como eu nunca o conheci fora do ambiente de trabalho, nunca dei muita atenção a isso. Júlia começou a mencionar Steve há alguns meses. No início, era algo casual, como comentários sobre os eventos da empresa que ela costumava me acompanhar. Ela dizia que Steve parecia muito engraçado e cheio de histórias. Eu achei estranho, mas não pensei muito sobre isso. Achei que era apenas ela tentando ser sociável com as pessoas do meu trabalho. Tudo desmoronou quando ela confessou que estava tendo um caso com ele. Ela me contou que os dois se aproximaram nesses eventos da empresa e que ele a fazia se sentir especial. Ela disse que não se sentia amado o suficiente por mim, por isso, buscou conforto em Steve. Mas o pior ainda estava por vir. Ela não apenas admitiu a traição, como também disse que estava indo morar com ele. Ela afirmou que Steve era o homem que ela merecia e que eu deveria aceitar que ela havia seguido em frente. Eu fiquei devastado. 2 anos jogados fora por alguém que eu nunca imaginei que seria capaz de fazer isso comigo. Mas, honestamente, pensei que pelo menos ela seguiria a vida dela e me deixaria em paz. Eu estava errado. Dias depois, Júlia apareceu na porta do meu apartamento. Ela estava irreconhecível, com um olho roxo, lábios inchados e um comportamento desesperado. Ela começou a fazer um tumulto, dizendo que eu deveria ter avisado sobre quem Steve era. Ela alegava que, se eu tivesse contado sobre o comportamento agressivo e manipulador dele, ela nunca teria se envolvido. Parecia que ela estava tentando transferir a responsabilidade das decisões que tomou para mim, como se eu fosse culpado por ela ter escolhido se envolver com alguém assim. Eu fiquei em choque. Como ela podia me culpar por algo assim? Nunca conheci Steve fora do trabalho, e o comportamento dele na empresa era impecável. Além disso, ela foi a única que escolheu trair nosso relacionamento e ir morar com ele. Mesmo que eu soubesse de algo, não seria minha responsabilidade protegê-la de suas próprias decisões. Ela continuou a causar uma cena na frente do prédio. Os vizinhos começaram a observar, e o constrangimento só aumentava. O que restava do meu respeito por ela desapareceu completamente naquele momento. Para acabar com o drama, eu disse para ela ir embora ou eu seria obrigado a chamar a polícia. Ela hesitou, mas acabou saindo, ainda chorando e visivelmente abalada. Agora, os pais dela estão me ligando constantemente, pedindo que eu a perdoe. Eles argumentam que é meu dever ajudá-la, independentemente do que aconteceu. Eles dizem que um homem deve ficar ao lado da mulher que ama em momentos de dificuldade. Mas o que eles não entendem é que a pessoa que eu amava já não existe mais. Ela escolheu destruir o que tínhamos, e não vejo como poderia voltar atrás depois de tudo o que aconteceu. O clima no trabalho também está horrível. Desde que descobri a traição, evito qualquer interação com Steve, mas trabalhar na mesma equipe torna isso quase impossível. É um lembrete constante do que aconteceu e de como duas pessoas em quem eu confiava me traíram de maneiras diferentes. Estou tentando seguir em frente, mas essa situação ainda parece surreal. Talvez eu atualize se algo mais acontecer, mas, por enquanto, é isso. Primeira atualização, a situação tem ficado cada vez mais insuportável, e, sinceramente, não sei como lidar com tudo isso. Depois da cena que a Júlia fez na minha porta e de eu ter a mandado embora, as coisas começaram a se desenrolar de maneira ainda mais complicada. Primeiramente, fiquei sabendo que o Steve foi denunciado pelo RH da empresa por alegações de agressão. Parece que outras pessoas também começaram a perceber o comportamento tóxico dele, e os relatos de suas atitudes agressivas finalmente chegaram até os superiores. O RH iniciou uma investigação formal, o que me deu uma sensação estranha de que, de algum modo, as coisas estavam se encaminhando para o que deveria ter acontecido desde o início. Não sei o que vai dar, mas a situação dele no trabalho agora está no limite. Os pais da Júlia, depois de tudo o que aconteceu, começaram a me ligar insistentemente. Eles estavam praticamente implorando para que eu a perdoasse, dizendo que ela estava arrependida e que ela realmente queria voltar para casa. Eles pediam que eu olhasse para a situação e fosse compreensivo. Aparentemente, tudo o que ela queria era um homem que fosse mais adequado para ela. Não sei como eles têm a coragem de me pedir isso depois de tudo o que ela fez, mas eu os bloqueei em todas as plataformas de comunicação. Não tenho mais paciência para esse tipo de pressão e manipulação. Mas o pior veio quando os meus pais souberam da infidelidade. A reação deles foi imediata. Meu pai ligou para mim quase que imediatamente, furioso. Ele me repreendeu duramente por não ter percebido o que estava acontecendo antes, mas também estava claro quanto ele estava revoltado com a atitude da Júlia.
A verdade é que todos ficamos abalados, mas minha mãe, apesar de estar desapontada com a situação, estava mais preocupada comigo. Foi aí que a Júlia, como esperado, tentou justificar sua traição. Ela me ligou e, sem nenhum tipo de arrependimento, simplesmente afirmou que eu não era bom o suficiente para ela. Ela continuou dizendo que eu não a valorizava e que, por isso, ela havia procurado um homem à altura dela, como se o problema fosse algo em mim e não nela. Ela realmente acreditava que a culpa era minha, e que ela tinha o direito de procurar alguém melhor, alguém que fosse mais interessante e que tivesse uma vida mais excitante. Essa frase, um homem à altura dela, ficou ecoando na minha cabeça por horas. Nunca imaginei que ela tivesse essa visão tão distorcida de tudo o que passamos. Ao ouvir isso, uma raiva imensa tomou conta de mim. Como ela teve coragem de me dizer isso? Como ela pôde se justificar dessa maneira, depois de tudo o que fez? Mas a parte mais ridícula de tudo isso foi o fato de ela me acusar de não ser bom o suficiente, quando ela mesma foi quem destruiu tudo por pura irresponsabilidade e egoísmo. Eu estava completamente sem palavras. Já não sabia mais o que pensar ou o que fazer. Por enquanto, o Steve está em uma situação bastante delicada no trabalho. Não sei se ele será demitido, mas ele está sendo investigado e, até agora, não houve qualquer sinal de que a empresa irá passar a mão na cabeça dele. A relação entre ele e eu na equipe ficou insustentável. Agora, tudo o que sinto é um desejo de seguir em frente. Eu não tenho mais paciência para tentar entender ou lidar com essa bagunça que minha vida virou. Eu só quero que a Júlia, o Steve e todo esse drama fiquem no passado. Enfim, eu estava decidido a cortar tudo pela raiz, mas as coisas ainda podem piorar mais. Não sei se vou continuar a atualizar, mas isso está me consumindo tanto que, talvez, eu traga mais notícias no futuro. Segunda atualização. Olá, pessoal. Voltei com mais uma atualização, e as coisas continuam se desenrolando de forma inesperada. Vou tentar explicar tudo o que aconteceu desde a última vez. Primeiro, sobre o Steve. Depois de semanas de investigação, ele foi oficialmente demitido do trabalho. A empresa não conseguiu ignorar as denúncias de comportamento agressivo que chegaram ao RH, e, ao que parece, havia até mais relatos além do que eu imaginava. No ambiente profissional, ele sempre manteve uma postura impecável, mas, pelo visto, essa máscara caiu quando outras pessoas começaram a se manifestar. Não posso negar que foi um alívio enorme não ter que lidar mais com ele no dia a dia. A tensão entre nós havia atingido um ponto insuportável, e trabalhar na mesma equipe já era uma tarefa impossível. Pelo menos agora posso respirar um pouco mais aliviado. Sobre a Júlia, a situação tomou um rumo que eu realmente não esperava. Depois de toda aquela confusão e de aparecer na minha casa machucada, ela decidiu não prestar queixa contra o Steve. Isso me deixou completamente perplexo. Eu não entendo como, depois de tudo o que aconteceu, ela não quis responsabilizá-lo pelas agressões. Não sei se é por medo, vergonha, ou até por alguma tentativa estranha de proteger a própria imagem, mas foi extremamente frustrante ver que ela escolheu simplesmente ignorar as consequências do que ele fez. O que mais me surpreende é que, mesmo depois de tudo isso, ela parece continuar focada em justificar suas ações, como se fosse a vítima em todos os aspectos dessa história. Mas o pior ainda estava por vir. Bloqueei a Júlia em todas as redes sociais logo após a confusão para evitar qualquer tipo de contato, então imagine minha surpresa quando fui abordado por um tio do lado paterno dela perguntando se eu estava bem. Ele me ligou, preocupado, querendo saber se eu precisava de algo ou se estava enfrentando algum problema. Achei aquilo estranho, porque não temos nenhum tipo de relação próxima. Foi quando ele mencionou que havia visto postagens da Júlia nas redes sociais, onde ela estava basicamente expondo a nossa situação e jogando a narrativa completamente a favor dela. Ela começou a contar a história como se fosse eu o grande vilão da relação, o homem que não era bom o suficiente para ela, que a ignorava emocionalmente e que, de certa forma, era responsável por ela ter buscado alguém como Steve. Fiquei chocado. Enquanto eu estava tentando processar tudo e seguir em frente, ela estava usando as redes sociais para manipular a situação e pintar uma imagem completamente distorcida de quem eu sou. Ela usou uma linguagem bem emocional nas postagens, claramente tentando persuadir as pessoas a ficarem do lado dela. Algumas mensagens insinuavam que eu sabia do comportamento do Steve, de propósito, não a avisei, como se eu fosse culpado pelo que aconteceu com ela. Para piorar, muitos amigos dela começaram a comentar, a apoiá-la, e até a me criticar sem sequer saber os fatos. Isso foi como um soco no estômago. Depois que fiquei sabendo disso, comecei a receber mensagens de pessoas que eu nem conhecia, algumas delas acusando-me de ser insensível e até cruel. Claro, a maioria dessas mensagens eram de pessoas do círculo social dela, mas isso me afetou mais do que eu imaginava. É horrível perceber como as pessoas podem ser manipuladas tão facilmente por uma história unilateral. Ainda bem que minha família já sabia de tudo o que aconteceu, porque o apoio deles foi essencial para que eu não perdesse a cabeça nessa situação. Falei com meus pais sobre o que a Júlia estava fazendo, e eles ficaram indignados. Minha mãe sugeriu que eu respondesse publicamente e esclarecesse os fatos, mas eu decidi não me rebaixar ao nível dela. Eu não vou transformar minha vida pessoal em um espetáculo para ser discutido nas redes sociais.
Minha prioridade agora é me afastar de todo esse drama e seguir com minha vida, mas admito que essa situação mexeu comigo de uma forma que eu não esperava. Bloqueei até as redes sociais do tio dela, porque não quero mais ser incomodado por ninguém do lado dela. A única coisa que me conforta nesse momento é o apoio que recebi aqui no Reddit. Muitas das mensagens que vocês me enviaram me ajudaram a manter a calma e a clareza. Mesmo com as críticas que apareceram nos comentários, consegui ver o quanto há pessoas que entendem o que estou passando e que acreditam que estou no caminho certo ao cortar esses laços tóxicos da minha vida. Agradeço de coração a cada um de vocês que tirou um momento para compartilhar palavras de apoio ou até mesmo para oferecer conselhos. Vocês não têm ideia de como isso foi importante para mim. Enfim, é isso por enquanto. Não sei se terei mais atualizações, mas, caso algo aconteça, volto para compartilhar. Mais uma vez, obrigado por estarem comigo nesse momento difícil.